Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 48 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, litoral da Baixada Santista para todo o planeta, ao vivo. A partir de agora eu vou trocar ótimas informações, as notícias do dia, aquilo que repercutiu no final de semana e aquilo que irá repercutir nessa semana, caminhando para o final de 2024, mas com muitas informações e com muitas considerações a fazer. Bom, vamos mandar um abraço específico e especial aos botafoguenses, né? Botafogo, campeão brasileiro. Semana sim, Botafogo campeão. Semana passada, no sábado, havia sido campeão da Libertadores contra o Atlético Mineiro. E ontem, não precisou fazer muita força, vencer o São Paulo por 2-1. E o Palmeiras, sem fazer força nenhuma, perdendo para o Fluminense em casa, facilitando com 6 pontos à frente. O Botafogo, merecidamente, foi o time mais considerável, mais consistente ao longo do ano. E temos que tomar cuidado com a migração portuguesa de novo, ora pois. Vocês vão entender por quê. Vou passar para os meus companheiros aqui de mesa para que comente também. Que é Arthur Jorge elogiando demais o seu time, mas disse, ora pois, cá não fôssemos nós campeões, seria o Palmeiras e Abel Ferreira. Então, quer dizer, os portugueses se unem. Mesmo na derrota, eles se elogiam. Bom dia, meu querido Emílio Puime, advogado. Temos que tomar conta com essa invasão portuguesa no bom sentido, porque, ora pois, vamos lá. Abel Ferreira, Arthur Jorge, já havia sido Jorge Jesus no Flamengo, lá atrás nas caravelas mais iniciais o Mourinho, os portugueses depois estão desbravando o futebol e nós precisamos ficar atentos a isso. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia, Ailton, bom dia, nossos ouvintes internautas. Verdade, os portugueses estão aí novamente invadindo o nosso país, mas é uma boa invasão dessa vez, trazendo um futebol alegre, ofensivo, não é? Criativo, e a gente espera que com isso ajude bastante o futebol brasileiro se tornar um futebol competitivo novamente. Você que conhece futebol, eu não consigo entender. Eu vi esse menino surgindo. Por que o Gregory não serviu para o Santos e serviu para o Bahia? No Bahia foi disputado para o Cruzeiro, o Flamengo e o Botafogo. Aqueles dólares, né, do seu John Textor. Foi no Botafogo, joga bem, faz gols. E o Joe, o goleiro, no Santos não serviam. Mas servir para o campeão da Libertadores e brasileiro, essas coisas que eu não quero. E ontem surgiu uma conversa de bastidor que o Dudu interessa ao Santos. Não, começar assim já é melhor parar a conversa. Até porque o Dudu ganha somente 2 milhões por mês. Só isso ele ganha por mês. Todo mês, viu, gente? Não é 2 milhões no ano, em janeiro, e depois não paga mais nada, né? Aí já começa a falar, se o Palmeiras vai promover uma faxina, uma rebelião, porque deu para perceber que o Abel Ferreira disse que o Palmeiras foi uma sombra, e a gente já sabe que existe uma relação de 10 jogadores que vão receber um bilhetinho azul, para não falar verde, dizendo assim, ó, sigam o seu caminho, porque a vida é bela e a estrada é longa. Mas o Dudu no Santos, não é pela qualidade de jogador, mas o Dudu também já não está naquela fase esplendorosa do começo, do meio de carreira, até uns 2 anos atrás. Isso, já faz mais de um ano que ele já não é mais titular. O salário dele é imenso, teve aquela confusão que ele mesmo armou lá há um tempinho atrás, que ia para o Cruzeiro, não ia, parece que agora vai, mas o Santos trazer um jogador de 32 anos, se eu não me engano, que recebe 2 milhões de reais por mês... 2.100 para ser preciso, 2.100. Ele não é mais jogador, né? A idade pesa para todos, né? Por esportista mais cedo. Então, é um mau investimento se o Santos, tenho certeza que tem pessoas mais jovens e com um salário bem menor. Bom, deixa eu colocar nessa roda também, ou nesta mesa retangular, né, porque não é redonda, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, e olha só, Emílio, nesta mesa que não é redonda... Então, nessa mesa retangular. Essa mesa é retangular. Bom dia, você sabe que dia nós comemoramos hoje, 9 de dezembro? Eu sinceramente, eu acho que essa data só existe pro formas. Hoje é o Dia Internacional contra... Tem tambor aí, não tem, né, Virginia? Contra a corrupção.
Poxa, Maria. Eu não sei quem inventou essa data. Eu acho que mataram ele ou esconderam ele. Mas né? eu acho que não devia ser um dia só. Tem que ser os 365. Exato. Anos bissextos, exato. 365. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. Bom dia, Edu. Bom dia, Emílio. Bom dia, Virgínia. Os nossos internautas aí. Vocês combinaram para vir de branco e preto? Fazendo Botafogo. Botafogo e Santos, os campeões, né? Campeões. Eu reparei Série B. Categorias. e foram outrora, né? Vamos lembrar. Santos e Botafogo chegaram a ter as maiores equipes do futebol brasileiro. Não só isso, como deram 2 títulos mundiais para o Brasil. Exato. O Brasil de 58, 62. Aqui agora você foi Max Verstappen, você foi rápido, né? E vale lembrar, o Santos rivalizava com o Botafogo também. Vale lembrar que o Santos emprestou aí tantos craques, né? Com o Botafogo também. Mas vale lembrar, né? O Santos Peré. E há quem diga que o Botafogo era aquele time que rivalizava porque tinha o Garrincha, né? Garrincha, Didi, eu não vi jogar. Eu não vi jogar, porque eu nasci em 62, quer dizer, eles já estavam no auge da carreira quando eu nasci. Eu nasci em 85, então não. 1885. Você perdeu o Careca, perdeu o Falcão, Esse Falcão, falei que não viu a Copa de 82. De 82, sofreu com 82. Você se livrou do Falcão, jogava bem, né? Jogava bem. O tal de Zico também jogava muito. Isso aí dizem que o Careca. Careca. Mas, olha, começando o programa Brincadeiras à Parte, hoje também é o dia de um profissional importante, que é o fonoaudiólogo, né? A gente que fala de ouvir, falar, garganta, então é importante. Parabéns também para o fonoaudiólogo. E eu acho que muito treinador de futebol vai precisar. Eu acho que, inclusive, o presidente do Atlético Paranaense vai ouvir muito, né? O Petralha. Começou tão bem o Atlético Paranaense. Quem conhece, como eu já conheço a estrutura, trabalhei em alguns jogos lá, Curitiba deve ter alguma maldição, enterrar alguns sapões lá na cidade, porque eu vou lhe falar, viu? Curitiba não consegue subir. Foi pífio na Série B, não subiu. Agora caiu o Atlético Paranaense. Não, ele não subiu e desceu. Não foi? Não. Para a Série C. Então, e ainda tem o fato do futebol paranaense não ter mais o Pinheiros. O Paraná Clube, que perderam um estado riquíssimo, belo. Eu ouvi essa semana. Tinha o Londrina, que Londrina. Não fosse um clube, mas ele sempre na Série B ou na Taça de Prata, que tinha antigamente, ele dava trabalho. E vários estádios que o estado tinha, hoje abandonados. Eu não sei o que acontece no futebol. O Operário também, do Paraná. Também, que disputou com o Santos agora, a Série B. Agora, fez uma campanha até digna, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho uma tese, né? O caso do Curitiba é desorganização, né? Sim. É óbvio. E o caso do Atlético, que é muito dependente do Petralha, né? E ele tiveram problemas particulares, acho que até a esposa faleceu. Sim, mas posso dizer uma coisa que também foi muito ruim? O Cuca assumiu o clube dizendo que ia organizar, deu-se na mão do Cuca tudo, e o Cuca simplesmente, de mão na porta, falou, não quero mais, foi embora. Aí trouxeram outro treinador, não deu certo, colocaram o Nútil lá, o Nútil Gonçalves, né? Que é ex-jogador, não tem nenhuma experiência. Ele caiu com o time, era óbvio que isso acontecia. Quando o time começa a mudar muito de técnico ao longo da temporada, ao longo do campeonato, é fatal, é a receita para cair. Você vê, o erro que esse ano o Corinthians não cometeu. Sim. Parou do Ramon, falou, Ramon, mesmo quando a coisa estava muito feia, ainda seguraram o Ramon, aí conseguiram recompor o elenco, perceberam que o problema estava nos jogadores e não no técnico, né? Exatamente. Que não adianta trazer o Guardiola, o Klopp ou o Ancelotti se o elenco também não corresponde. E eu falei na sexta aqui, junto com o Aldo Neto, e um abraço ao nosso querido Aldo Neto, é o Zé Calil, que participou de São Paulo, lá de Barueri conosco. Eu dizia, o treinador que está mais próximo do Santos é Gustavo Quinteiros. A informação vinda da Argentina, eu falei na sexta, confirma isso. Ele e olha, é o seguinte, se quer usar aquela frase, ele realmente é um treinador vencedor. Ele tem feito ótimos trabalhos. Segundo, sabe-se a imprensa argentina, contactado, diz que uma mesa de restaurante na Argentina, ele estava lá e recebeu uma ligação, aí não sei se foi do presidente Marcelo Teixeira, não sei se foi do Galo, se foi do Paulo Bratz, não sei, ou do Marcelinho, não sei quem foi. E dizem as pessoas que estavam à mesa dele, e falou que ser treinador no Santos, no Brasil, é um orgulho e que nem todos podem ter. Não sei se ele já sabe do hino, né? Acho que aprendeu, está estudando. Mas ele falou que seria uma grande honra para a carreira dele. Mas ele disse que tinha alguns compromissos para resolver até o final do ano e teria que esperar para conversar com essas pessoas. Me parece um caminho, né, Emílio? Bom, se o sujeito age dessa forma, preciso conversar com o doutor Emílio, com o doutor Ailton lá no clube,
para depois dizer ó, se posso ou não posso. Mas é um vencedor. Claro que Emílio e Ailton, os nossos ouvintes aqui, o Antônio Santos está lá dizendo que salve, salve Botafogo, salve, salve Corinthians, que bateu 9 vitórias consecutivas, né? Olha. Mas é aquilo, eu acho que no futebol, agora há pouco falávamos do interesse do Santos pelo Dudu, ou ainda do Gabigol, que foi ventilado também, mas é importante ter um time competitivo de todas as posições correspondendo. O Corinthians, o que acertou o Corinthians? Foram duas coisas, o meio campo. Acertar a marcação do meio campo e a armação do meio campo. Tanto que o Yuri Alberto foi o artilheiro. Que acabou com 15 gols. E era meme. Criticado demais. Tropeçava no próprio pé, caía. O artilheiro brasileiro. Não, no Santos. O Santos fez tudo para celebrar. Ele é do Santos. Ele foi mandado para o Internacional. Aí o Internacional fez uma venda muito boa. Conseguiu vender ele para o Corinthians. Ficou ainda com percentual. Ele tem 2 ou 3 clubes de fora querendo a sua contratação agora, até dos Emirados. Dificilmente eu acho que ele fica no Corinthians. Acho que ele é da turma do... Um pouquinho antes do Caio Jorge. Não, aquele que está no Real Madrid. Fugiu agora, não? Rodrigo, exato. Ele é da turma do Rodrigo. Exato. Então, ele está com 22, E ele no Santos era considerado aquele jogador que não tinha muitos recursos técnicos, mas fazia gols. Só que tem que ter paciência e esperar o jogador, né? Esperar o jogador e tem que ter alguém para passar a bola. Sim. Aí você tem o Garro, você tem agora o Depay. Exato. Que ele tem feito cada gol. Tem feito gol e tem ajudado na armação da jogada. Ele não é aquele cara que só fica esperando a bola. E como disse o Emílio, além disso, a crítica também recaiu demais sobre o treinador, né? Sim. No Corinthians, e ele pedia calma. Que a coisa, ele dizia, eu tenho um elenco até de certa qualidade, e ele conseguiu recuperar. Não só salvou o Corinthians de um possível rebaixamento, como classificou, né, para a Libertadores, como fez uma campanha que motiva até. O Corinthians já começa a trabalhar a parte de novo elenco, também publicidade. É que eu fico perguntando aqui, Emílio dos Santos. Precisa de um treinador, já perdeu tempo. O Santos tinha uma vantagem de um mês. Já está sem planejamento. Já não tem mais. Evaporou. Já foi embora. Não tem mais planejamento. Precisa de um treinador, e esse treinador precisa elaborar a montagem de um elenco. Não pode ser a diretoria montar esse elenco. Agora o Santos... Que é o que está acontecendo, pelo que o presidente fala por aí. Então. E aí, como é que se for o Gustavo Quinteiros, já tem o fato de não ter aquele recurso sobrando. Então, essa hora, o Santos já deveria ter pelo menos 5, 6 jogadores já praticamente definidos e contratados. É que nem vai acontecer agora. Flamengo vai sair à compra. Palmeiras ontem deixou bem claro, a Leila, numa fala dela, que 6 a 7 jogadores vão ser contratados. E ela já pediu para o técnico da base, lá acho que é João Paulo, ele já disse que tem mais uns 6 ou 7 jogadores de ótimo nível, que a base do Palmeiras tem grandes jogadores. Tanto que vê-se aí a estrela do momento do futebol é que se comenta todo mundo, é o Estevão. Sim. E não precisa nem falar, né? O gol que ele fez agora no jogo contra o Cruzeiro... O Estevão tá indo para o Chelsea, né? Chelsea da Inglaterra. Só vai no meio do ano. Então, o Santos também, nesse sentido, precisa se programar e se acertar também. O Santos perde dos dois lados, com essas notícias que nunca se concretizam. E outra coisa, a base do Santos. Que a base do Santos, a gente senta, às vezes, eu com os meus amigos, nós discutimos, né? Os bolivianos, eu não entendo. O Enzo e o Miguelito jogam pela seleção boliviana. A seleção boliviana das top 10, das 10 mais. Mas eles estão lá disputando, jogando contra a Argentina, Uruguai, Peru, sei lá o quê, não tem feito feio. Se eles enfrentam seleções, por que eles não podem jogar no futebol? O pior é que normais, regulares. O pior é que um companheiro de equipe veio criticar o Miguelito, que disse que estava jogando pouco. Ao invés desse companheiro incentivar e motivar, você veja que tudo tem que ser lançado no momento certo. Sim, mas o companheiro, ao invés de incentivar, ele fala, não, ele ainda não está pronto. Pô, mas você acabou de falar, como é que ele joga na seleção do seu país e não está pronto? É isso que eu não entendo. Ele enfrenta uma Argentina, ele enfrenta o Uruguai. Então fez até gols aí. E vai bem. Quer dizer, ele não destoa. Então eu não entendo. Agora, o presidente Marcelo Teixeira, a gente começou falando de esporte aqui, lembrando também, né? Então, Botafogo campeão ontem, brasileiro, campeão da Libertadores. Agora não vai ter muito refresco. Essa semana já pensa em viagem para o Mundial aqui do final do ano, né? Já joga na próxima semana. Contra o Pachuca. Se passar pelo Pachuca, deve pegar o Real Madrid. Presumivelmente. A gente está fazendo hipóteses aqui, porque o Real Madrid também não está aquela Brastemp, né? Porém,
Porém, a gente sabe que quando chega esse tipo de torneio, esses clubes aí, eles acabam surpreendendo. Já na sexta-feira eu comentei aqui do Super Omega Mundial, né, que já foi revelado aí na última semana, na quinta-feira, pela FIFA. A gente sabe que 6 meses, mais ou menos, até lá. Então, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense vão ter que se preparar. O Fluminense não caiu por pouco. Botafogo tem uma interrogação gigante, porque sabe-se que vários jogadores como o Luiz Henrique, o Savarino que no outro dia não jogava nada, né? Agora virou um jogador que faz gol toda a partida. Mas o Almada também, né? Almada, o argentino exato, que é da seleção argentina. Mas já se fala que tem 6 ou 7 jogadores de Botafogo que tem vários clubes de fora querendo. O Luiz Henrique diz que o sonho dele é voltar a jogar lá no exterior. Uhum. E tem um detalhe, o John Textor tem uma dívida imensa com o Lyon da França. Mais de 500 milhões de euros. Pertence a ele também. Pertence a ele. E segundo sabe-se, o Lyon não está com cash. L'argent. L'argent. Ela é L'argent. Então ele precisaria tirar esse caixa de algum lugar. Seria o Botafogo? Será que ele vai fazer isso? Eu acho que tem grande chance. Tem grande chance dele usar o jogador para compor alguma coisa da dívida. Mas olha, foi muito bem na mão. Que a FIFA permite. Mas vamos ser sinceros, hein? Botafogo que no passado foi cavalo paraguai com um bom time, melhorou muito, conseguiu montar. E outra, né? Tinha um técnico português, esse técnico português deixou o Botafogo, conseguiu um outro, que é o Arthur Jorge, que manteve a mesma filosofia, talvez até melhor, porque conseguiu trabalhar o mental, né, Emílio, que é tão forte. O mental em qualquer situação na vida é preponderante. Com certeza, autoconfiança. Autoconfiança. E o Botafogo, é que assim, vamos ser sinceros, o Juca Kfouri fez uma análise importante. Falou, o Botafogo venceu, mas contou com o Palmeiras, que foi seu próprio adversário. O Palmeiras esse não foi bem. Então, prova que há um desgaste dentro do elenco. O Abel talvez tenha vazado, porque o Abel já tem uma relação. Outra, Felipe Anderson veio muito mal, jogando mal futebol. O Dudu não voltou a jogar bom futebol. Esse menino Flaco Lopes pode ser um reserva, mas não titular. Então, você vai desenhando. Então, você pega aqui no Santos, então, o próximo treinador, quando ele pegar a lista do que tem no elenco. Ele vai olhar, ele vai falar assim. O Santos tem problema, desculpa te cortar, Edu. Pois não. Mas, olha, vários jogadores que a gente já foram testados, mais do que testados, a gente sabe que, não vou citar nomes aqui para não ser deselegante, mas vários jogadores aqui não têm condições de atuar no Santos. E eu não sei como é que o presidente Marcelo Teixeira vai fazer para... E tem vários dos que foram emprestados, né, da última administração, retornando, Soteldo é um caso. Que já foram comprovadamente reprovados. Morelos. Então tem vários jogadores que estão voltando agora que precisam dar uma definição. Precisa resolver isso. E outros querem ir embora. A gente sabe que o Pituca deve ir embora, ele tem interesse em não ficar. Mas é assim, não é para segurar ninguém. Agora, também tem casos de William Bigode, o Gil, eu acredito que o Gil vai acabar se aposentando no Santos, que foi um jogador muito regular, mas o William Bigode tem uma tratativa de salário que não dá para o Santos cumpri-la. Não, e outra coisa, para a efetividade dele, o que ele jogou nessa temporada, eu acho que é desproporcional. Exato. Eu, com todo respeito aí você tem o Furt, é reserva, né? O Furt. O Santos, na verdade, teria que pensar agora num time de primeira divisão, de Série A. Tem alguns que eu acho que deveriam ser mantidos, mas a grande parte aí, se quiser ir embora, o Santos não vai perder. O problema é que esses que são caros e defetivos tendem a ficar, e os que são bons e efetivos tendem a sair. Porque tá bom, né? O Jair, por exemplo, que é um jovem jogador que tem interesse aí no mercado externo. Se nós pegarmos o Santos, e todos esses jogadores aí ao longo de 5 anos que saíram do Santos, e colocarmos, nós teríamos um time para disputar o campeonato, a Série A, o campeonato da Série A. E infelizmente foi desfazendo, e não foi repondo com a base, com jogadores à altura. E aí o time virou uma concha de retalhos, né? Exato. E sem surpresas que caiu para a Série B. Sim, A gente vai comentar muito ao longo do programa de hoje, ao longo da semana, das semanas aí. Desculpa aí, eu tô avançando aí. Não estou avançando não, o Ailton, perdão, você, o Emílio. O torcedor do Santos, muita gente manda... Edu, tanto que nós, a Virgínia Pessoa, na sexta-feira, colocamos aqui o Aldo, nós vamos fazer com outros aqui, com o próprio Emílio, o Ailton, de repente a gente coloca alguém de São Paulo, alguém de fora para falar do Santos também, e é interessante que a gente agora possa passar esse tipo de imagem para o torcedor do Santos que está procurando aí. Mas você está acompanhando aqui o Ponto a Ponto, começando essa semana, hoje, dia 9 de dezembro, nós estamos aí pelo nosso aplicativo Rádio Star News, é só baixar pelo Google, a loja Google Play, você tem o aplicativo na mão, estamos em Radiosnet, radios.com.br, o nosso site,
Nesse momento, Virginia, nós estamos ao vivo no Facebook. Isso. E daqui a pouco você já tem também no YouTube, então você tem várias maneiras de nos encontrar. Deixa eu mandar um abraço específico, especial ao Lúcio Zé Bento Florianópolis, mandou uma mensagem bonita no final de semana aí, ele que está na ilha, choveu muito em Florianópolis, muito em Santa Catarina. Eu diria que quem montar um negócio para vender parquinho lá ganha dinheiro, porque como chove naquele estado, nós tivemos o Vale do Itajaí, a região lá com muitas cidades inundadas, né? O Paraná também sofreu com muita chuva, e me parece que, estrategicamente falando, São Pedro ou gosta muito do sul do país ou não gosta, porque o que chove naquela região é uma grandeza, né? Então, muito cuidado também para aquele que vai se dirigir para lá, né? E reclamações que eu recebi no sábado, Emílio e Ailton, ninguém aqui foi para São Paulo, não, no final de semana, não, né? Muita gente reclamando, a fila para subir a serra no sábado imensa. Teve um ouvinte aqui, né? Mandar um abraço para o seu Raimundo, mora em Cubatão. Ele falou: Eduardo, eu moro em Cubatão. Imagina se eu morasse no Guarujá, não subiria. Ele ficou 3 horas e 45 para subir a serra no sábado. Ele disse que era o fluxo de caminhões enorme, ninguém respeita ninguém, além dos carros. Ele dizia, do outro lado, um número grande também, mas lá fluía. E aí me veio a cabeça aqui, que o nosso tema principal não é esse, mas nós tivemos o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que já está sendo conhecido como o governador meia-culpa. Ele está fazendo meia-culpa de tudo, né? E ele disse que em relação aí à nova pista, os estudos já estão adiantados, tudo isso que vai propiciar. Mas eu fui fazer um levantamento aí no final de semana, levantamento, Emílio, Ailton, início de projeto, levantar uma licitação, as licenças ambientais, isso vai levar no mínimo 5 anos. A previsão de uma nova pista é 2030. 2030. 2030. Isso. Dá para mudar o porto de lugar? Não dá, né? Não dá. E olha, eu vou falar uma coisa: ainda tem concorrência de várias obras. Nós falávamos aqui em vários programas daquele túnel que está sendo construído, que vai ser construído lá no sul, em Santa Catarina, né? Em Navegantes, ligando. É isso, Itajaí. Navegantes. E agora eu soube também que uma obra enorme que está sendo programada na Bahia, ligando Salvador a de Itaparica. Ponte bilionária, lá com dinheiro também, capital chinês. E você falou de Santa Catarina, eles já terminaram agora o contorno viário de Florianópolis com 52 quilômetros. Já está se iniciando uma nova obra que, segundo o governador Jorginho Melo, vai ajudar os 5 portos de Santa Catarina e toda a rodovia SC-101 para tirar aquilo. Então, como é que Santa Catarina, que é um estado teoricamente pequeno, consegue, o Emílio, resolver? Aí mais, deixa eu colocar aqui, muita gente perguntando no sábado. Gente, no sábado não tem programa, mas está dando ideia para fazer desse jeito, viu? O que vocês acharam da iniciativa do prefeito eleito, ainda deputado federal, Alberto Mourão, que lançou, ao lado do ministro Silvio Costa Filho, em Brasília, de um novo terminal de passageiros, belíssimo sinal, em Praia Grande. Alguém viu isso ou não viu? Não. O Alberto Mourão, deputado federal, foi a Brasília, levou o projeto pronto, projeto definido, vai se chamar Litoral Plaza Port. Eu falei, peraí, Litoral Plaza me lembra shopping. Mas é justamente isso, ele deve ter ali alguma parceria com o Grupo Peralta, fica bem ali ao lado da Fortaleza de Itaipu, com uma profundidade bem maior do que o nosso porto aqui de Santos. Então, você tem aqui, para que você tenha uma ideia, aqui seria o terminal de passageiros, aqui do lado você tem a Fortaleza de Itaipu e do lado você já tem a Praia de São Vicente, que está aqui em Itanduva, que é mar aberto. Sim. Não é um porto confinado. E o ministro Silvio Costa Filho me passou uma alegria de receber o projeto, e ele viu as imagens. Depois eu posso até tentar localizar, mas ele falou, olha, vai ser importante demais. Me parece, Emílio, que o prefeito eleito Alberto Mourão, que esteve, você está sentado aqui num programa com o Marcos Muniz, ele dizendo, olha, se não pensar em região metropolitana, eu vou pensar na Praia Grande metropolitana. Então, ele está pensando em muitas obras em Praia Grande, e me parece que ele tentou entrar na Poligonal do Porto e não deixaram. Então, ele falou, já que não deixam de um jeito, eu vou entrar do outro. E pode ser uma solução para os navios de cruzeiro, porque o Porto de Santos tem vários problemas, né? Inclusive, vale ressaltar que essa transferência de outeirinhos para o Valongo não é nada simples. Eu falei até na sexta-feira, eu mostrei para a Virgínia, fomos lá no Parque Valongo, a iniciativa positiva mas me parece que chegou o momento. E não só isso, né? Ele aproveitou nessa visita, Ailton, Emílio, mandar até um abraço, Virgínia, para o André Ursini, né? Que é o CEO lá do Projeto Andaraguá.
isso me chama a atenção, eu gosto de gente assim, que é produtiva. O Mourão levou, viu, Emílio, debaixo desse braço aqui, tá? O projeto do Litoral Plaza Porte, muito bacana, e nesse outro ele levou do projeto Andaraguá. E levou para o ministro, falou, precisamos fazer isso acontecer. E o ministro falou, não, mas vamos fazer. Então é aquilo ali. Se ele colocar esses dois empreendimentos na prática, ele entra para a história da região. É sempre bom ter alguém aqui pensando grande na região, que é uma região que geralmente o governo do estado, o governo federal não dá muita atenção. Então, é preciso que realmente alguém agite as coisas, para falar um português bem claro, né? Para pelo menos movimentar as outras cidades, prefeitos da região, porque, como você disse, não pensam de forma metropolitana, cada um puxa para o seu lado e, no final, todos perdem. Temos aí a agência aí dos prefeitos da região, que se reúne para marcar a próxima reunião e nada sai dali, né, de positivo. É importante que ele tenha ido a Brasília, colocado lá o projeto dele. Sim. Né? Se vai conseguir, aí é uma questão política, né, e viabilidade econômica, mas vejo sempre com bons olhos que algum político da região, prefeito de uma grande cidade como ele, né, pela 5ª vez, se eu não me engano, exato, esteja aí movimentando para conseguir desenvolvimento para a região. Isso é importantíssimo. E eu vou dizer mais, viu, Ailton, nessa fala do doutor Emílio, eu acho que a viabilidade financeira o Mourão resolve, isso é uma coisa que ele tem essa facilidade, fica mais por conta, Emílio, você quer... Ambos são advogados, né? Estamos aqui com o doutor Emílio e com o doutor Ailton também, né? São mais as questões de licenciamento, que é o que pegam muito para a região da Baixada Santista, né? Que a gente pode contar com a base aérea de Santos do Guarujá, com o aeroporto civil, a gente pode contar com Andaraguá, que é uma base aérea, um aeroporto de cargas, mas pode servir muito no futuro. A gente está falando de um novo terminal de passageiros em Praia Grande, e sem contar que nós já temos o de Santos, sem contar que aí, na outra ponta, o governador Tarcísio Gomes de Freitas está empolgadíssimo com outro projeto, que é o Terminal Internacional de Passageiros de Ilhabela, também tem um projeto pronto. Então, se tudo isso acontecer, eu me convenço, né, que realmente a Baixada Santista, o Litoral Sul e o Litoral Norte vão ter uma expansão que não teve até hoje, acho que nos últimos 200 anos, que é importante a gente firmar esse propósito todo, né? E vale lembrar que outros acontecimentos. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, até porque tem... Diga, o Ailton. Eu acho importante esses projetos surgirem, mas eu acho que também tem o peso político dos prefeitos da região. Porque, veja bem, olha, vou montar um terminal de passageiros aí em Praia Grande. Primeiro, tudo bem, vai ser ali ao lado do forte lá, que é o forte da Ipu, que é do Exército. Exato. Mas quem vai dar a palavra final da coisa vai ser provavelmente a Marinha, que é questão do Departamento de Portos e Vias Navegáveis, que deve fazer também um estudo deles, que é a questão da maré, da Correios, tem todas aquelas coisas técnicas, né? Sim. E a parte ambiental, que é fundamental. Mas também a gente tem que pensar que a Bahia, do outro lado, também tem interesse, cara, de São Vicente ali. Aí a Porchá, todo aquele recorte maravilhoso que tem ali, de atrair turistas, né, de divulgar essa beleza para quem vem de outras localidades. Eu acho que se há uma iniciativa do prefeito de Praia Grande, o prefeito de São Vicente deve mergulhar de cabeça nesse projeto. Porque é uma coisa que pode alavancar muito o turismo da própria cidade de São Vicente. Exato. Eu acho que o problema nosso aqui é que infelizmente, os nossos políticos aqui são muito provincianos. E a gente, quando fala esse tipo de situação, e eu estou até com o celular mostrando aqui, tanto para o Ailton como para o doutor Emílio aqui, que é o Litoral Plaza Porte, e para que você tenha uma ideia, aqui é claro que é de uma maneira ainda simples, mas seria mais ou menos essa a concepção. Sim. Você teria aqui, e aí você teria ali um terminal para passageiros, um pequeno shopping também, e me parece, por ter o nome de Litoral Plaza Porte, teria a participação, com certeza, do Grupo Peralta, que tem esse nome como registro seu, né? E olha só, o projeto apresentado ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em Brasília, assim como outros empreendimentos, como o Complexo Empresarial Andaraguá, nesse primeiro momento, gerariam 15 mil empregos diretos, fora os indiretos também, né? E o complexo contará com aeroporto de cargas, uma pista de 2,6 quilômetros,
uma estrutura para abrigar 212 galpões, isso é o Complexo Andaraguá. Sua construção está prevista para acontecer no bairro Andaraguá, na Praia Grande, e, segundo o prefeito eleito que assume ano que vem, tudo isso deve ocorrer ao mesmo tempo, tanto o Complexo Andaraguá, que espera 18 anos o início da obra, mas já o Litoral Plaza Porte, que esse sim será efetivamente construído nas proximidades do Parque Estadual Xixová, no canto do forte, rotulado como um espaço alternativo para navios de cruzeiros, além dos cruzeiros nacionais, também para cruzeiros internacionais, segundo Alberto Mourão. E pelo visto também contempla até uma marina, pelo desenho sim, aí. Sim, entendeu? sim. Eu acho tudo que gerar emprego, renda, a gente tem que... E não teria o problema do Porto de Santos, Ailton Emílio, do calado. que é o calado e também o aguardar dos navios de carga. Né? Então, imagina-se que com a obra do túnel Santos-Guarujá, que vai parar a entrada do porto, isso será uma alternativa fantástica. E essa obra aqui da Praia Grande, ela é muito mais fácil e rápida de ser feita do que a própria mudança aqui do complexo de Santos, né, desse complexo do Outeirinhos para o complexo do Valongo. Mas, antes do intervalo, né, mandando um abraço também à dona Sinira, em São Vicente, ao Paulo Centro, ao Paulo César, presidente da Associação Comercial de São Vicente, ao Cacaio da Tudes, um abraço ao querido Sérgio em Balneário Camboriú, um abraço ao seu Bedinho, o filho dele, o Yuri, lá em Balneário Camboriú também, chovendo muito por lá também. Um abraço especial e muito grande ao Davi Colantano, no Rio de Janeiro, que é torcedor do Santos, mas está curtindo lá a festa de Outro Alvinegro, que é do Botafogo, lá do Rio de Janeiro, né? Eu vou deixar duas questões aqui, para que na volta vocês possam comentar. Uma delas, primeiro, é o seguinte: o senhor Ailton Cláudio Ribeiro adora uma calculadora. Essa semana lembra o senhor alguma coisa, né? Não tem reunião do Copom, dia 10 e 11. Terça e quarta. Exato. Tá? E segundo membros do Comitê de Política Monetária do Brasil, o Copom fecha o ano, né? Joga a chave fora, aí o novo presidente assume. Essa reunião deve levar o patamar a 11,75, em princípio. Tá? Na volta do intervalo a gente vai comentar sobre isso. E também tem uma por Emílio aqui comentar. O Emílio vai comentar as duas e o Ailton também as duas. Mas o presidente eleito da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Sica, conhece, né? O Ailton... Da Seccional de São Paulo. Seccional de São Paulo, exatamente. Ambos conhecem, né? Disse o seguinte, que o STF é tribunal com poder desmedido, ainda criticando a figura de juiz universal. Segundo ele, uma postura adotada nos processos de 8 de janeiro e defende limites de atuação do STF e propõe mudanças que sejam impactantes na atuação política dos dirigentes do STF. Quero saber de ambos, que são advogados, essa questão também, né? E nós vamos aí também depois comentar um fato dessa de internacional, a queda do Assaf, que nós tivemos aí nesse final de semana, com ele buscando asilo na Rússia, né? E a gente vê que a política mundial está mudando, os conflitos estão acontecendo. Tivemos a tentativa, vamos classificar, de um pequeno golpe na Coreia do Sul, onde o seu primeiro-ministro, invertendo as coisas, tentou lá uma lei marcial, né? Fechando e calando a boca. Presidente. O presidente. E não deu certo, houve um levante do parlamento. Uma reação à altura imediata. Não somente do parlamento, mas também da população. A sociedade sul-coreana. E tudo indica que ele deve sofrer impeachment, pelo que vem com informação. E o ex-primeiro-ministro lá também já pediu as contas, né? Entregou a sua carta de demissão. Então veja que a democracia ela tem que ser grande e tem que ser imperativa, tem que mostrar os seus limites. Nesse sentido, me parece que a Coreia do Sul dá um grande exemplo para todos nós no universo aí o que está acontecendo. Virgínia, vamos ao nosso rápido intervalo. Às 9h20, a gente estendeu bastante aqui no começo, a gente começou um pouco mais tarde, estávamos iniciando o programa aqui, a gente volta já. E tem mais destaques também, como o Mercosul, União Europeia, deve anunciar acordo livre do comércio após 25 anos de negociações. Negociação rápida, né? 25 anos negociando, né? Porém, ela ainda não será confirmada no papel e na prática. E aí eu fui pesquisar por quê. Porque a assinatura do acordo só acontecerá após os textos passarem por uma revisão jurídica e todos eles estiverem
traduzidos para os idiomas oficiais dos países envolvidos. E precisa ser aprovada pelo parlamento de cada país. Exatamente. Depois o parlamento europeu. E também aqui os países membros do Mercosul também deverão submeter o texto ao parlamento. É isso aí. Então, olha quanta notícia para a gente comentar. E o Antônio Sanches e a dona Miriam perguntaram aqui para mim qual o valor do dólar, a cotação do dólar. Até no início do programa, meu querido Antônio, o dólar comercial 6,073. Dólar comercial. O dólar turismo, R$ 6,321. Tá? O dólar comercial com uma alta de 1,02 e o dólar do turismo uma alta de 1,48%. Vai viajar, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro? Não, agora... Não tem previsão? Previsão só a partir de abril do ano que vem. Ah, então dá tempo do dólar subir mais. Não, tem que fazer o hedge agora. Fazer uma proteção cambial aí. Emílio, tem previsão de viagem? Não, senhor. Não, senhor. Eu não tenho previsão nenhuma. Então, não tenho previsão nem para a semana que vem, quanto mais para viajar. Vamos ao rápido intervalo aqui no Ponta a Ponta e mandando um abraço específico também lá para o meu querido... É agora, né, Virgínia, que o Luiz Plácido volta, né, dia 27 de dezembro. Está retornando de Coimbra. Ora, pois, eu tenho a impressão que esse menino deve ter feito alguma coisa errada lá em Portugal, por querer voltar agora. Não é possível. Uma pergunta clássica. Coimbra é ruim de viver? Não, é uma cidade muito gostosa, assim, muito boa. É uma cidade que tem vários... Assim, mas aproximadamente quantos habitantes? Coimbra deve ter o quê? Uns 100 e tantos mil, 200 mil? Não é uma cidade tão grande assim. Não. Maravilha, maravilha. Então, um abraço, meu querido Luiz Plácido. Para estudar a Faculdade de Direito de Coimbra. É boa, né? É uma das melhores do mundo. Só que os advogados portugueses depois não estão aí felizes com os advogados brasileiros, né? Mas não gostam muito dos brasileiros em geral. Tinha um acordo, né? Para estudar é bom. Tinha um acordo que os advogados brasileiros chegavam lá, tinham reconhecimento da possibilidade de trabalho. A população de Coimbra, em 2021... Instituto Data Ailton vai nos informar a população. 106 mil. 110 é um quarto da população de Santos. Não muito grande. Virginia, vamos ao intervalo então. Na volta a gente vai tocar isso, outros assuntos e também falar a respeito aí de outros aspectos que norteiam o começo dessa semana, como a reunião do Copom, que deve aumentar a taxa Selic. E se você está pensando em comprar uma casa, um carro com a taxa Selic, você vai pagar mais caro ainda, com certeza também. Eu volto já.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos de Já estamos de volta aqui no nosso programa Ponto a Ponto da segunda-feira, dia 9 de dezembro, com as presenças dos nossos convidados sempre especiais, doutor Emílio Puime, advogado, e também o doutor Ailton Cláudio Ribeiro, né, que além de consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal já aposentado, também é advogado. Em breve vai falar muito sobre isso. Mas, lembrando também outro tema que surgiu como polêmica aí no final de semana, durante a semana passada, toda foi por conta da falta do uso de câmeras corporais pelos policiais militares de São Paulo, e aí o governador Tarcísio de Freitas, primeiro ele era contra, depois ele era a favor, depois era contra de novo, e agora ele disse que fez meia-culpa e é a favor de novo. E recebeu a informação que o Ministério da Justiça está enviando 27 milhões de reais para São Paulo para adquirir mais de 14 mil câmeras corporais. E segundo sabe-se, o governador chamou o comandante da Polícia Militar para uma reunião e recebeu um relatório, e o comandante não vem entusiasmado com o fato de não usar a câmera. Ele é favorável ao uso e disse mais, as câmeras têm que ser usadas durante todo o trabalho e de uso online. O que é o uso online? Eu estava aqui comentando com o Ailton, com o doutor Emílio, que elas possam ser acionadas à distância. A corporação terá uma central que fará o monitoramento. Porque senão o policial chega ali, né, Emílio e Ailton, aperta o botãozinho, desliga a câmera ou não. E aí você não teria efetivamente esse uso para uma investigação mais à frente. Mas é um meia-culpa interessante, Emílio, essa volta do governador atrás, né, principalmente depois dos últimos fatos. Nós tivemos uma idosa sendo agredida por um policial, nós tivemos um policial destemperado jogando um entregador de cima de uma ponte, nós tivemos aí uma... Tudo bem, tem justificativo para alguma coisa? Pode até ter, mas não é certo. Nós tivemos um estudante de medicina baleado e morto por policiais militares. Então, claro que a gente sabe que a vida do policial militar não é fácil. O policial enfrenta todo tipo de situação na rua. Mas aí tem que ter o preparo, né, Emílio?
precisa ter o preparo psicológico, né? A preparação toda técnica, ele precisa entender, né? Ter os princípios. Eu ouvi, você citou aí o comandante da Polícia Militar, dizendo que a polícia tem o treinamento, né? Na escola dos policiais é feito voltado para os direitos humanos hoje em dia, já há algum tempo, né? Então, claro que vão existir desvios, senão nós não teríamos a melhor polícia militar do Brasil, né? Sim. Existem, mas essas pessoas, elas precisam ser severamente punidas. Essas atitudes, esses 4 casos que você citou, né, são desvios, não é? Exceções à regra, mas eles precisam ser devidamente e rapidamente punidos. Eu achei até muito bom que o policial não só afastaram todos os envolvidos, por exemplo, no caso do rapaz que foi jogado pela ponte, né, da ponte, caiu dentro de um riacho, mas também como ele foi preso, porque é preciso que essa pessoa seja, infelizmente, ele vai ter que servir de exemplo, né? A Polícia Militar precisa de respeito, de hierarquia, né, e disciplina acima de tudo. E a gente percebe que, nesse caso, ele reagiu por conta própria, o agente, o policial militar. Só para passar a informação correta, então, aqui, quem foi o autor até dessa solicitação, o governador Tarcísio Gomes de Freitas respondeu ao STF que as câmeras de PMs terão realmente acionamento remoto, como eu citei aqui, olha, para que justamente o que o doutor Emílio e o doutor Ailton aqui comentaram não aconteça, que é o desligamento pelo policial. Então, o governo detalhou como funcionará esse acionamento de câmeras na farda de uso dos policiais, e os testes de validação estão previstos para o dia 10/12, amanhã. E conexo a esse assunto, e que a gente pode até colocar, recentemente uma decisão do Poder Judiciário, as provas, a prisão, né, de 2 supostos envolvidos no assassinato do informante lá do Grit Bar, né, que foi assassinado no aeroporto lá de Guarulhos. Eles foram, a prisão cautelar foi né, denegada, Sim. Porque supostamente, a segunda alegação da defesa, foram plantadas provas, cápsulas de fuzil no local onde que um dos envolvidos foi preso. E isso daí seria plenamente evitável se houvesse a filmagem por as câmeras corporais de todo o procedimento. Já que você está falando isso, me permita, olha que interessante aqui, eu estava não lembrando de todos os detalhes, mas o ministro Barroso, né, inclusive concorda com isso e emitiu um documento cobrando que essa atitude já aconteça rapidamente, e a empresa que fabrica essas câmeras, a Exxon, ela disse que, inclusive, as novas câmeras já virão com um novo sistema para 2025. É o seguinte: como que efetivamente o policial tem um botão, ele desliga a câmera, desligou e liga quando quiser, não mais. Porque, segundo a Exxon, essas novas câmeras terão intencionalmente uma ativação via Bluetooth, e também, para alguns policiais ficarem preocupados, ela terá detecção de estampido. Se houver um disparo de arma, automaticamente, se ela for desligada, ela liga na mesma hora. Quer dizer, você terá 2 sistemas através do Bluetooth, que a corporação pode efetivamente ligar, e num estampido, som de tiro. É uma evolução que, se na prática for colocada, isso aqui é uma intenção de fazer. Segundo o ministro Barroso, tem que acontecer. Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele diz que existe até um cronograma de implantação que ele vai exigir que isso seja colocado pelas polícias militares. Isso é muito bom que o STF, a gente já vai até falar do STF, né? Não vejo isso como um assunto que deveria ser afeito ao STF, mas, enfim, como é preciso monitorar tudo isso que está acontecendo, né? Esses desvios, essa insistência aqui do governador com o atual secretário de Segurança, que tem uma política, no mínimo, equivocada para a segurança pública. Então, é preciso que isso seja realmente fiscalizado para que aconteça. É um passo importante, né, Ailton? Eu entendo que muito do que acontece, por exemplo, o fato do STF se envolver, talvez seja em decorrência de que o Ministério Público teria que ter uma atuação mais presente nesse caso. Exato, é isso aí. E as casas legislativas, tanto as assembleias estaduais quanto o Congresso Nacional. Eu falo principalmente a Câmara dos Deputados, que é aquela
que é aquela caixa de ressonância da sociedade. Sim. Que, diante desses casos, o que está acontecendo com as nossas polícias? Por exemplo, teve o caso de um desses envolvidos aí, desses PMs, que ele tinha sido reprovado no exame psicotécnico. E foi aprovado. Da farmácia, não é esse? Que deu os 11 tiros. Aquela imagem mercado ali, né? Do mercado. Quer dizer, já tinha sido reprovado. Exato. Mas como é que o que aconteceu de uma passagem para outra que ele foi aprovado? Isso precisa ser. Essas coisas todas. Do que influenciou, por exemplo, acho que agora, no passado recente, foi trocada praticamente boa parte dos coronéis da cúpula da Polícia Militar de São Paulo. Do que isso aí impactou o comportamento dos agentes? Então, todas essas circunstâncias, quando não são tratadas, acabam repercutindo no judiciário e o Supremo acaba tomando conta. Foi o caso também das incursões da Polícia Militar do Rio de Janeiro nas comunidades. Exato. Que há tempos atrás o Supremo expediu, né, uma decisão obstando a Polícia Militar de fazer incursões nessas comunidades para evitar esses tiroteios e mortes. Mas isso aí tudo era para ser tratado em nível de quê? Em nível do Ministério Público, que é o fiscal da lei. Que é o fiscal da lei das polícias. E das polícias militares. E as casas legislativas. Agora, já que a gente está falando desse tema segurança, que não era nem o primeiro aqui, mas um outro fato chamou a atenção esse final de semana, a Polícia Militar fez um trabalho muito forte, já na madrugada de sexta para o sábado, prenderam 5 pessoas que estariam diretamente ligadas à morte daquele delator do PCC no Aeroporto Internacional de São Paulo. E a polícia, através de denúncias de um trabalho de inteligência, fez a prisão. Mas o que aconteceu já no domingo? Audiência de custódia e delegados se manifestando, a Polícia Militar dizendo, houve uma investigação, tem fatos, quais seriam os fatos? Munição do mesmo tipo que foi utilizada na morte do delator, encontrada. Veículos utilizados para o crime foram localizados. E na audiência de custódia, o juiz entendeu que não tinham provas suficientes. A juíza de plantão, né? Não haviam provas suficientes e mandou liberá-los. Mandou liberar 2, se não me engano. Não foram 2. E o terceiro saiu hoje pela manhã. Pelo que eu entendi, a investigação desses 2 foi feita pela Rota, Polícia Militar. E a Polícia Militar não é para fazer investigação. Exato. Entendeu? Então, às vezes, a gente escuta assim, a polícia prende, o judiciário solta. É verdade, mas não é totalmente verdade isso. Então, é preciso que a investigação siga o correto, os padrões, o regramento, a legislação. As competências. Né? As competências. A Polícia Militar tem uma competência, a Polícia Civil tem outra. E essa investigação, ela é de competência da Polícia Civil. Que já é um crime ocorrido. Exatamente. Então, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, ela pode efetuar prisões, mas investigações não é competência dela. Nesse caso, Emílio... Isso dá problema, porque o que vai acontecer? Se a juíza, por exemplo, aceitar essas provas, elas vão ser anuladas ou no Tribunal de Justiça ou vão ser anuladas lá em Brasília. Mas aí aí cai tudo. Eu quero que você me ajude aqui, eu estou também. E eu vi essa citação em uma emissora em São Paulo, e o delegado falou a respeito disso. O delegado de São Paulo foi até o delegado Nico comentando. Mas quem está no trabalho ostensivo de rua é a Polícia Militar. Ela recebe uma informação, uma denúncia. Ela não pode prevaricar, ele falou, ela tem que atender a denúncia. E ela foi e fez as detenções. Desde que seja em flagrante delito. Aí o que acontece? Segundo ele, ela fez o seguinte, ele nem apresentou esses sujeitos numa delegacia normal. Eles foram levados a uma delegacia especializada da Polícia Civil, apresentados. Mas é um conjunto de ações estranhas, né? Porque, na verdade, ela está no ostensivo, mas ela recebe a denúncia, faz a prisão, mas a investigação corre por conta da Polícia Civil, leva numa delegacia especializada, né, para isso, acho que é o DHPP, e aí, resumindo, não funciona bem assim, né, o Emílio e Ailton? O correto era ela fazer a contenção, a Polícia Militar, e acionar a Polícia Civil, que é a competência. E aí a polícia com um mandado de prisão, né? Exato, ordem judicial. Porque isso tudo pode ser providenciado. Também. Bom advogado, especial, né, o Emílio? Um bom advogado, no caso de vocês aqui, vai chegar e vai interpretar a lei e dizer o seguinte, isso aqui está errado. É nulo. É nulidade de provas. O STJ já pacificou bastante, tem acontecido muito isso. Né? E a Polícia Militar se arvorar na competência da Polícia Civil ou da Polícia Federal também. Né? E aí o que acontece?
o STJ, se não anular no TJ, vai ser anulado no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o que nós temos? As provas são nulas. Tudo isso passa a ser inservível. Né? E aí, nova investigação vai ser da forma correta e pode levar, pela demora, à prescrição. Exato. E aí, não adianta provar nada, porque já era. Mas já que a gente está falando isso, agora há pouco atrás, vocês comentavam, não sei se foi o Emílio Faeto, acho que o Emílio comentou, não deveria partir, por exemplo, no uso das câmeras corporais, uma medida que fosse até uma atribuição do STF. E o STF, mais uma vez, aparece com o Barroso, né? Foi o Ailton. Então, tem seu sentido que você comentou, Ailton. Mas, por exemplo, o presidente eleito aqui pela OAB São Paulo, o Leonardo Sica, ele está dizendo que o STF extrapola, né, nas suas ações, né? E diz que houve a figura do juiz universal, adotada na questão dos processos de 8 de janeiro, na posse do presidente Lula, e diz que isso são ações que impactam política de dirigentes da ordem, né? Então, como é que vocês veem essa situação? OABs aí de todo o país com mudança de seu comando, outras aqui também regionais, tá? Tem razão o Leonardo Sica, não tem? Ou é um chamamento? Realmente o STF ele acaba abrindo os braços em ações que não deveria? Olha, eu não sei da opinião do meu colega aqui, Emílio, mas eu vou colocar isso aqui, uma exposição. Eu acho que isso aí demandaria uma mudança da Constituição. Eu acho que a questão que como se criou também os fóruns especiais, em função da função e tudo, se deu muita atribuição ao STJ e ao STF. Pois não. E se nós compararmos com outras federações, quando os casos começam sempre pelo juiz da primeira instância, o juiz singular, papapá, e vão até, se for o caso, chegar nos cortes superiores, no Brasil não. As cortes superiores já têm um poder para certos casos específicos invocarem para si, ter competência específica para isso. Então, para a gente mudar, reverter essa situação, ainda mais no cenário em que as casas legislativas também são omissas em legislar, em fiscalizar essa atuação dos poderes, então eu acho que a situação que nós temos hoje demanda essa mudança na Constituição. Eu acho que é difícil, eu acho difícil implementar, porque também muitos dos beneficiários, infelizmente vão falar isso, são os políticos, né? Porque aquela coisa de, eu vou pedir exoneração, saio. Então, já sai daquele tribunal para o juiz singular. Não foi nomeado, sai do juiz singular para o tribunal. Quer dizer, fica aquela coisa que é muito conveniente, somente nos crimes de colarinho branco, mas que acabam repercutindo em todas as outras séries de eventos, como esse caso aí do 8 de janeiro, que não foi um caso de colarinho branco, mas foi um caso de tentativa de golpe, vamos falar assim? Sim. Quer dizer, se não mudarem, se não fizerem essa mudança de vai tudo começar no juiz singular, vamos ter. E outra coisa, nossos tribunais também, como eles também têm um volume, até também questão da Constituição, um volume absurdo, que o Supremo, acho que cada ministro julga. Tem 11 mil casos por ano que ele tem que proferir uma decisão. Quer dizer, é uma coisa assim absurda. E eles acabam o quê? Saindo de um colegiado atuando como juízes singulares. Perfeito. Então, todas essas contradições do sistema aparecem aí e que só serão mudadas com mudança da Constituição. Vivemos num país, Emílio, muito bem colocada a análise do Ailton, apesar de não ter poucos conhecimentos jurídicos, mas quando a gente fala em revisão, reforma, a Constituição 88 já ficou para trás. A gente percebe isso. Nós temos 100 e tantas emendas constitucionais, a Constituição já é mais... já é outra Constituição praticamente. Dá para traçar um paralelo, por exemplo, com a Constituição norte-americana? São coisas diferentes, né? Porque o direito americano, a gente chama, o nosso é civil law, é baseado mais na letra da lei, não é? E o direito americano é mais jurisprudencial, então é aquilo que o juiz diz. Nós estamos até, há uns 10 anos, mais ou menos, para cá, a gente tem acompanhado nós estamos transformando o direito brasileiro num híbrido. Então, a jurisprudência, precedentes, que é coisa que muito se fala nos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos adotando. Então, hoje o direito é aquilo que o juiz diz.
não só o que a lei diz. Então, é isso que a gente Tem fala do muita interpretação ativismo. do juiz. Porque houve algumas modificações que foram colocadas no Código de Processo Civil, principalmente, da coisa dos precedentes. Sim. Então, nós temos hoje a jurisprudência muito forte. O que é? São as reiteradas decisões dos tribunais, que acabam se pacificando. Então, as interpretações hoje são muito fortes. Isso gerou no Brasil um ativismo judicial, principalmente por parte do STF, né? Essa mudança legislativa. Então, a gente está no hibridismo, como falou o Ailton, nesse meio entre o civil law e o common law. O common law, que é o direito das pessoas, aquilo que é falado, né? Que é o que tem no Reino Unido e tem nos Estados Unidos, principalmente. Por isso que a Constituição deles não é mudada. No Brasil, a nossa Constituição é mais rígida. Então, e foi, na época, quando foi feita, né? Foi legislado lá em 1987, 88, né? Ela buscou, a gente estava saindo de uma ditadura. Então, o Constituinte, ele abarcou tudo que era o possível, imaginável, ele colocou lá dentro. Isso tornou um texto imenso, rígido demais, prolixo, né? Na verdade, a Constituição bastava ter o artigo 5º, artigo 7º, que trata de direitos... Já resolveria. Resolveria. Algumas coisas... fundamentais. O resto seria matéria de lei ordinária, lei complementar, né, feita para outros tribunais. Mas quem tem que propor uma mudança à Constituição nesse momento é o Congresso, não é isso? Exatamente, porque a competência para emendar a Constituição é do Legislativo, não é do Tribunal. Então, aí o que acontece? Como falou Ailton muito bem, existe lá uma conveniência do Legislativo em não mexer em determinados assuntos. Um deles é o foro de prerrogativa, né? O famoso foro privilegiado, porque isso atende. O STF muda muito a sua concepção. Ora diz que a competência é da primeira instância, ora diz que a competência é dele, dependendo da formação do STF, dos 11. Se mudar a formação, o entendimento muda de novo. Outro exemplo, até a Constituição nós aprendemos assim, Ailton provavelmente também, a Constituição de 88 diz que somente a pessoa será presa após o trânsito julgado. Perfeito. Quando é o trânsito julgado? Esse é o entendimento do Constituinte de 88. Após o STF dizer, não cabe mais recurso. Quer dizer, todo o processo transitório foi julgado. Só que nos últimos 10 anos, isso foi e voltou. Foi para a segunda instância, foi para o STJ, foi para o STF, e voltou de novo e agora está lá onde eles quiserem. Entendeu? Porque o nosso... Então, a análise aqui do Leonardo Sica não está exagerada. Não, ele foi perfeito, ele é um advogado criminalista e tem razão. O STF tem que deixar de ser um tribunal de revisão de tudo para passar a ser um tribunal constitucional, como é, por exemplo, na Europa. A inspiração brasileira foi especialmente na Alemanha, né, que é um tribunal constitucional. Os juízes lá julgam... Que não dá nem 100 causas. 100 casos por ano. Hoje o STF tem uma torre gigante. Imaginável. Desculpe cortar, pode falar. Cada ministro nosso, do nosso STF, julga 100 vezes o que julga todo o tribunal alemão. Nossa. Tem mais 100 juízes ou desembargadores para acompanhar os 11. Tem uma estrutura de mais de 1.000 funcionários do STF. Ela não é uma corte constitucional mais. Ela é um tribunal. Exato. E até o Emílio, o Ailton, às 9h51, eu te mandar um abraço para o Carlos Roberto também. Ele está em Piracicaba, mandando um bom dia aqui. Ele diz aqui, faz tempo que eu não ouço você narrar os Jogos do Santos. Previsão de voltar a narrar, olha, tem um ditado que diz assim, dizer que desta água jamais beberei, é melhor não falar. Mas né? dá saudade, não dá? Mas dá. Era gostoso demais narrar os Jogos do Santos, pelo menos vencendo. Quando perde é uma tristeza danada, você tá ali. Mas faz parte do trabalho. Ossos do ofício. E quem está mandando bom dia também, eu achei que ele ia mandar hoje, deve estar de férias já, doutor Roberto Monteiro, está mandando bom dia aqui, mandando bom dia, dizendo que é uma análise muito clara, né? E ele dizendo que nós não podemos ser passionais. E ele cita aqui, que ele cita o doutor Sica como bastante ponderado e equilibrado. Basta entender o que está acontecendo. E os nobres colegas colocaram com muita premissa e muita responsabilidade também. Mas ele diz... a nossa classe, né, ele diz aqui, entre aspas, precisa passar por uma revisão, uma reforma. Né? Juízes, desembargadores,
precisamos olhar que todos nós somos seres humanos e podemos acertar e também podemos errar, né? Então, o Brasil precisaria de uma grande reforma. Ele diz aqui uma reforma administrativa, uma reforma na Constituição, uma reforma nos poderes em geral. Ele deixa até uma porta aqui aberta para uma pergunta e eu vou fazê-la. Eu vou para o intervalo, a gente tem a questão do Copom. Ele diz, não estariam os nossos homens também lá de Brasília, tanto do Senado como da Câmara Federal, não entendendo o que pede a Constituição, não entendendo o que as leis prezam, e muitas vezes somos um país de regime presidencialista, mas ora as opções são por uma forma parlamentarista, e tivemos a opção lá atrás de escolhermos, ficou o presidencialismo. Mas ora, não é chegada a hora também de se revisar isso e pensar não no formato como está e como segue o Brasil? Seria, até respondendo aí, muito obrigado, doutor Roberto, pelo carinho aí, pela atenção, pela sua audiência, de todos os nossos ouvintes aí. Acho que é um privilégio estar aqui e ter essas perguntas aí para a gente enfrentar, né? É sempre uma alegria aí, uma satisfação. Mas eu acho que o regime parlamentarista ele demanda partidos fortes. E eu não sei se com essa dezena ou dezenas de partidos que nós temos, o regime parlamentarista iria funcionar. Porque nós teríamos também uma instabilidade tal, porque, veja bem, no Brasil, hoje, o Brasil, o que acontece? O partido tal se associa com o partido tal no estado de São Paulo, mas são adversários assim, de morte, vamos falar assim, entre aspas, em outro estado. Sim. Então, quer dizer, nós não temos uma coalizão nacional, nós não teríamos uma coxa de retalhos, que nunca iria funcionar. Imagine, a coisa seria, para mim, elevada à enésima potência, seria multiplicada a coisa indefinida, porque, olha, essa decisão aqui vai beneficiar a nossa coalizão do Paraná, mas vai prejudicar em São Paulo, vai facilitar em Brasília, e na Bahia. Não dá. Com o nosso sistema eleitoral e o nosso sistema de partidos que nós temos hoje no Brasil, eu acho hoje o parlamentarismo inviável. Quantos partidos nós temos hoje? Dela faz uns 30 e poucos. Nós tínhamos até outro dia 33 partidos. Né? Mas sem fazer uma devida depuração. Porque você veja, olha, vou dar um exemplo. O PSD, que é o partido... Ele hoje está enfrentando a resistência dentro do próprio grupo que apoia o governador. Sim. Por quê? Porque ele está invadindo as áreas que são do PL, dos outros partidos da União Brasil que apoiam o governo do estado de São Paulo. Sim. Então, nós temos o PSD participando do governo federal. Exato. E eles são, digamos, tese e oposição. E que governo nós teríamos hoje? O governo parlamentar. Qual partido que seria o partido de governo? O PSD? Sim. Mas o PSD já está no governo. Mas o PL, que tem a maioria, acho que na Câmara, outros que tem a maioria, mas o PL é oposição. Quer dizer, a gente vai ter situação de oposição no governo? É no mínimo estranho, né? Nós vamos no intervalo, antes do intervalo, só uma notícia que surgiu no final de semana, né? Ontem, por exemplo, a ex-prefeita de Guarujá pede o cargo de professor na rede pública. Ela foi exonerada pelo prefeito Walter Suman, do PSDB, exonerou a prefeita Maria Antonieta de Brito, por quê? Ela que comandou a executiva da cidade por 2 legislações, de 2009 a 2016, e ela está perdendo seu cargo de professor na rede pública do município, a pedido do Ministério Público Estadual, para que ela seja cumprida a sentença que foi efetivamente colocada em 2017, na qual a ex-prefeita foi condenada por improbidade administrativa devido à criação de cargos comissionados e nomear servidores para esses postos em desacordo com as normas constitucionais de desvio de finalidade. Ô, Emílio, pouco tarde, né? 2017, nós estamos chegando em 2025, tudo bem, antes tarde do que nunca, mas eu não gosto muito desse negócio antes tarde do que nunca, não. Mas, uma vergonha. Agora, é aquela questão também, né? O acúmulo de processos é tamanho que acabam demorando. O número de recursos também ele é bastante grande, né? Então, isso acaba. Aí nós temos 4 instâncias, e aí você pode utilizar toda essa gama de recursos em cada uma delas, com exceção da primeira instância, né? Então, isso leva aí, você tiver advogados, grandes escritórios para suportar tudo isso,
acaba levando a essa morosidade do judiciário, além do número, como você falou, número enorme de processos que existem no país. Tudo aqui no Brasil é judicializado. É isso aí. Eu só posso uma intervenção aqui. Eu não sei se no comentário da notícia trânsito foi julgado. Sim. Trânsito foi julgado, Sim. Tanto que é desde 2017 que estava se aguardando uma posição final. Né? O jornal fala até alguma coisa sobre perda de prazo e tal. Exato. Eu não acompanhei esse caso, mas eu posso falar uma coisa. A lei de improbidade administrativa também é bem complexa e as suas intercorrências com os regimes que disciplinam somente o servidor público de carreira. Exato. Então, é uma análise à parte, que é bem complexa. Sim. E é uma lei mista, ela é civil e é criminal. E é criminal. Muito bem colocado, há pouco tempo foi modificada, então somente é condenado por improbidade e aspecto doloso, se tiver doloso, ou seja, teve a intenção, você provar que o prefeito, no caso dela, ela fez de forma consciente, agindo para atingir esse efeito. Então, eu não sei se aí cabe até uma anulação. Sabe se nesse caso, Emílio, Ailton, né? Então, sabe-se que no caso ela foi naquele momento orientada, né, até pelo Tribunal de Contas do Estado e por outros, que ela não poderia fazê-lo. E mesmo assim ela acabou fazendo. Mas eu estou falando, como houve essa modificação na lei, sim, e tem essa parte criminal, né, eu não sei como se deu aí a condenação, agora vale o dolo. Então, tudo que é modificado na lei na parte criminal, se for em benefício do réu, ela retroage. Se for para mitigar, né, para diminuir e além da perda, né, além dessa punição, ela perdeu o seu cargo como professora da rede pública, ela tem uma multa a pagar e fica por 4 anos impedida de participar de qualquer concurso. Extremada, né? Porque está impedindo ou mesmo participar de uma eleição, ela não pode, né? Sim. Então, vamos aí. A lei de improbidade administrativa, me desculpem os internautas do colega aqui, Emílio, mas ela é usando um termo assim, não é pejorativo, mas ela é uma coisa assim que encarna. Ela encarna no condenado. É um termo bem colocado. Ela encarna e repercute, se não por anos, por décadas, na vida da pessoa. Na verdade, fica no seu currículo por resto da vida. Não só isso. Às vezes a pessoa tem os bens bloqueados. Sim. E quanto tramita? Há 20 anos que a pessoa não pode mexer em nada dos seus ativos, dos seus bens. Ela trava a vida inteira da pessoa, do aspecto civil. Vamos acompanhar de perto esse caso também, né? E a dona Sofia mandou a pergunta aqui. A dona Sofia, é um assunto que eu iria até passar hoje despercebido, mas o Emílio, também o Ailton, vou comentar na roda do intervalo. O governo admite nova revisão do BPC após alerta da cúpula petista de que o corte não passa de jeito nenhum no Congresso Nacional. Na volta a gente vai falar sobre isso também. E segundo especialistas, a reforma levará a carga tributária, prevê inclusive a Associação de Terminais Privados. Isso é uma notícia portuária, seria para o painel do Porto, mas todo mundo preocupado, achando que não vai ter problema. Sim, todos os especialistas, tanto advogados como tributaristas e economistas, estão pensando no mesmo caminho, no mesmo sentido, que isso efetivamente vai trazer problemas e muito sérios para essa questão também, né? Agora, deixa eu mandar um abraço para o Marcos Muniz e para aqueles que atuam na logística, Virgínia. Você acha que o número de roubos na Baixada Santista diminuiu ou aumentou? Aumentou, então você acertou. Então vamos lá. Quando a gente fala que o roubo de cargas tem aumentado, o número de roubo de cargas na Baixada Santista é o maior dos últimos 20 anos. Alguém arrisca percentual 10, 15, 20, 30%? Emílio, Ailton, Emílio? Dá para arriscar aí? Uns 10%. Vamos. Eu vou ser amigo de vocês. Vou ser amigo de vocês. Sabe aquela história de alternativas? Três alternativas para os novos. Mas não tem MDA, não, né? Não, vamos lá. Essa não vale. É mais de 80 e menos de 200. Jesus Cristo. É mais de 80 menos 200%. 170%, vai, já que é para... Eu vou ser mais otimista, 120, pronto. Os dois, um chegou perto e outro passou. Eu acho que... Quer arriscar mais um? Não. Quer arriscar mais um? Não, fica eu tiro aí. meu Você falou 170, eu falei 120.
150% aumento. Ficou no meio do caminho. Vocês ficaram ali. Na média. Na média, os dois estavam aprovados. Estavam aprovados, né? Somente 2023. E detalhe, viu? Para alguns que falam que a cidade de Santos é a mais segura do mundo, não é bem assim. Vamos ser realistas e verdadeiros, né? O que eu tenho de amigos que relatam assalto em comércio, claro que não é a cidade mais violenta do mundo, longe disso, graças ao bom Deus. Mas pontos críticos de assaltos a cargas na Baixada Santista, um é na Curva da Onça, ali na Serra do Mar, e depois o que tem o maior número de assaltos, pasmem, bairro da Alemão em Santos. Mas isso aí não me espanta. Não me espanta porque a curva da Onça é onde que os caminhões reduzem, porque tem aquela curva bem acentuada. Exato. E ali também ocorre... E tem área de escape ali. Área de escape e congestionamentos. Então é muito fácil, por exemplo, aqui assalta, chegar, fazer o desvio ali, subir a serra e se evadir. Porque ali são minutos para chegar lá no Riacho Grande, dali ou da... Vale lembrar aquele assalto que houve um carro forte também na serra. Assim. Então é justamente nesses trechos fáceis. E a Alemoa também não me surpreende, porque é onde formam os grandes congestionamentos de caminhões. Os caminhões ficam parados, então eles são presa fácil de roubos de carga. E também na madrugada, ali tem muitos desvios e locais para quem assalta se ingressar na Zona Noroeste, voltar para Cubatão, fazer qualquer tipo de evasão. Aí. O seu Geraldo aqui, eu vou para o intervalo, mas você disse aqui, vocês no começo do programa, eu entendi certo, vocês erraram. Vocês disseram que somente sairá a terceira pista de ligação do Planalto com a Baixada Santista em 2030, é isso mesmo? É verdade. Uma estimativa, né? Porque até sair todo o trabalho de estudo, aprovação, realização de licitação... Só essa fase, 2 anos. Para mais. Pelo menos. Para mais. Se não houver nenhuma interrupção. Exato. E é uma obra, se for de engenharia, complexa, porque ela tem que ser feita de modo a não agredir a vegetação da serra. Eu não sei, eu gostaria de saber quem foi, mas... Por isso que se construíram túneis, nós temos um número grande de túneis de grande extensão, não é? Exato. Por causa da lei do meio ambiente. Então. E agora, se for para trafegar caminhões, a pista de descida e tudo, vai demandar porque uma extensão maior, por causa do declive. A altura a altitude aqui da serra, acho que são 600 e tantos metros. Então, para vencer esses 600 metros de diferença, num declive bem suave, tem que aumentar a componente da pista. O seu Geraldo coloca aqui que ele ouviu... curvas, exato. Ele ouviu numa emissora de televisão em rede, né, de canais de jornalismo fechado, que uma solução para a rodovia com acesso do Planalto à Baixada Santista, deixa eu estar até dizendo aqui o canal, né, seria uma pista de 2 níveis, mas, segundo ele leu um artigo que é impossível mesmo. Como é que vai fazer uma pista de 2 níveis na rodovia como imigrantes? Seria impossível. Imaginar que nós temos túneis. Mas veja bem, teria que construir outros túneis. Exato. E outra coisa... Aí iríamos para 2060. Não, e outra coisa, quando se projetou a pista, lógico, mas se colocar um peso em cima daquilo. Exato. O que foi ali foi dimensionado para receber esse peso extra. Quer dizer, talvez essa reforma, vamos falar assim, tecnicamente, esse puxadinho sai mais caro do que construir uma estrada do zero. É bem por aí. Puxadinhos à parte, último intervalo. Porque no Brasil o país é um puxadinho, né? E aí pode...
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse em G+. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. E logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes. Já estamos de volta com a parte final do Ponto a Ponto dessa segunda-feira. Lembrando também, né, na Fórmula 1, ontem nós tivemos aí a vitória do Lando Norris, que disse que no final mostrou a língua lá para o Verstappen, não adianta nada, o Verstappen já é campeão, porém, por que ele mostrou a língua lá no boxe e disse que deu até um pequeno mal-estar? Porque, na verdade, no Campeonato Mundial de Construtores, esse é o que vale o Larjan para as marcas, ganhou a Mercedes, que é a equipe do Lando Norris. Não, e aí, McLaren. Perdão. E aí ficaria aquela rusga, né? Mas há um fator que no final de semana movimentou muito o automobilismo, foi a vitória do brasileiro na Fórmula 3, né? Que largou, se não me engano, em 12º e chegou em segundo, né? E com isso... Não, o nome dele? Bortoleto. Isso. E o Bortoleto já está com o contrato assinado para a Fórmula 1 no que vem. Seria, Emílio, uma esperança para as manhãs de domingo do brasileiro, porque, na verdade, quem não sabe, na Fórmula 3, na Fórmula 2 ou 3, o piloto não ganha nada. Na verdade, ele paga para correr. Tem que ter patrocínio, empresa, mas quando ele chega nesse estágio de título na Fórmula 2, na Fórmula 3, chega na Fórmula 1, aí sim ele vai ganhar, né? E há um entusiasmo em relação ao Bortoleto brasileiro para chegar bem na Fórmula 1. Você já tem acompanhado ele, viu? Eu vi algumas corridas. Na prova desse final de semana, ele deixou todo mundo da Fórmula 1 assim, meio maluco, né? Porque ele fez uma prova de recuperação fantástica. A anterior também tinha sido muito relevante, ele tinha saído lá do final novamente e ele conseguiu vencer a prova, o que deu até uma vantagem para essa. Ele ficou 2,5 pontos na frente do francês, né? Hadjar. Que é da Red Bull, né, da Fórmula 2. Tem outro nome, mas é Red Bull também. Ele é muito bom, parece que ele é bem arrojado, é um menino assertivo, é muito jovem,
E seria bom para o Brasil ter um Exato. piloto competitivo, né? Exato. Porque trazer os últimos anos aí os brasileiros que entraram, né, não foram assim nada, não tiveram muita relevância, tanto que acabaram saindo, né, por falta de constância, de vitórias também, porque senão os patrocinadores também, né? Eu acho que a grande chance, principalmente se o piloto não for concorrer pelas principais, a Mercedes, a McLaren e Ferrari, essas aí. Ele não vai estar numa equipe de ponta, né? Então, É dá Sauber, espetáculo. né? Ele vai pra Ele tem Sauber. Que agora vai virar Audi, não é Audi. isso? Ele Audi. tem que mostrar que ele é extremamente competitivo. É o caminho do Ayrton, do Isso. Piquet, do Fittipaldi. E a notícia foi melhor ainda, porque, segundo sabe-se, a Audi, que vai substituir a Sauber, tentava um acordo com um sheik aí dos Emirados, né? E depois da prova, então, de semana, esse sheik respondeu, conta comigo. Então, quer dizer, mais dinheiro vem, até por conta de ser confirmado que o Bortoleto vai para a equipe. Sim. É o segundo piloto, não importa. O resultado que ele vai encontrar, só o fato de ter estimulado a presença de um novo patrocinador para a equipe, ele já chega com um certeza. tamanho. A capacidade dele de acertar carro, a competitividade. Eu acho que, para mim, o paradigma é o Ayrton. Quando ele começou na Toledo, que ninguém... Era uma equipezinha... uma equipe minúscula. Mas ele chegou já... O que mata é que nessa época a gente tinha menos tecnologia embarcada e era mais piloto. Hoje tem muita tecnologia e isso é que está deixando a Fórmula 1 um pouco algemada, né? Porque os carros praticamente são os mesmos. Você vai mudar projeto, chassi e motor, mas é muito parecido. A FIA tem dito que vai tentar trazer mais competitividade, mas ainda não vejo ela. Mas se ele conseguir fazer um bom desempenho, um carro, vamos falar, medíocre, mesmo tendo uma Audi, que é uma potência, sim, mas ele ter um bom desempenho com o carro medíocre, só vai valorizá-lo. Sim. Porque aí mostra que... Somando pontos e colocando o carro em classificação boa... mostrando que o piloto está fazendo a diferença. Eu acho que é essa que é a Você tirada. vê o Verstappen, que é fantástico, apesar de ele ser o Dick Vigarista, chama ele de Dick Vigarista, mas ele é fantástico. Sim. Ele sempre foi considerado prodígio. Né? Isso. E ele começou na equipe pequena, ele não começou. Agora, promete uma temporada 2025 diferente, né? O Lewis Hamilton na Ferrari, um Verstappen segundo mais motivado, porque dá um exemplo aqui, o patrocinador da equipe, né, a Red Bull, vamos pegar pelo futebol, me parece que, por exemplo, o RB Bragantino tomou Red Bull no final de semana para jogar, para não cair para a Série B, que cair na Série B com um projeto de centro de treinamentos, o estádio novo em Bragança. Eles têm um projeto bom, né? O orçamento deles é de 400 milhões. Então, me parece que houve, inclusive, uma reunião nos últimos 15 dias para entender o projeto. Falaram, vocês querem ou não querem? Isso. Então, chamaram a atenção do time, porque, pera lá. E aí, o Red, porque nesse final de semana, o Atlético Mineiro estava com risco de cair, o Atlético Paranaense caiu, o Bragantino, a Red Bull Bragantino poderia cair, então ficou numa situação bastante complicada. Aliás, a torcida do Santos, os mais estão pegando no pé do Petralha, né? Do presidente do Atlético, por conta disso que há uns 2 anos atrás, ele fez uns comentários bem ácidos em cima do Santos, né? Que o Santos era um time que estava em decadência, não sei o que lá. E agora ele está enfrentando o problema, né? A onda virou, a maré virou. Então, e veja que, dependendo do processo como vai tramitar, não é uma arena que mantém um time. O Atlético é uma belíssima arena, mas isso não segura o time. É a estrutura, é a maneira... trocar, como você falou, trocar de técnico a cada derrota. O projeto, né? O projeto é preciso deixar o cara embora. Exato. Vê lá o Guardiola. O cara ganhou aí tudo nos últimos anos. O City era um time menor. E olha que recentemente, uma derrota, o Guardiola... Mas ele não vai cair. Ele protagonizou uma cena que vocês devem ter acompanhado, se rasgou todo, se riscou, deu soco, por conta de um resultado ruim. Então, é implementar no futebol brasileiro também essa organização, que nem... Calma que ainda é cedo, mas a Portuguesa de Esportes conseguiu uma SAF, tirar 1 bilhão, 1 bilhão no geral, só para o estádio vai ser um valor considerável para fazer uma nova arena, uma estrutura de clube. E localizado onde se encontra. Exato, exatamente, exato. Então, a Portuguesa também já fez uma parceria com as categorias de base. É um princípio, mas tem que ter um começo. Sim. Então, nós aqui, o Santos, estamos perdendo o time. Não dá mais para considerar cheque de presidente, não dá para considerar... Nem pode mais, né? Não dá. Não pode. Ou você tem um modelo administrativo muito correto, né? Como, por exemplo, tem o Fortaleza, ou você vai para uma SAF muito profissional para resolver o caso. Mas vai ficar para outro dia a gente comentar isso.
que eu quero fechar aqui o programa de hoje, citando dois temas ainda. O Comitê de Política Monetária, o Copom, vai se reunir amanhã e também na quarta-feira, 10 e 11 de dezembro, e segundo os especialistas, a taxa básica de juros deve fechar o ano com a sua meta aí de 11,75%, o que significa o último aumento do ano de 0,5 ou 0,50 ponto percentual neste último encontro. Ailton, deixa uma situação econômica ainda para o governo pior? Olha, pior porque, veja bem, nós estamos, o tempo está andando. 25 está logo às portas. Exato. E 26 também. É óbvio. Se o mundo não acabar, 26 está logo aí. Então, o que acontece? Quanto mais próximas se encontram as eleições, mais o governo tem que mostrar resultado. E com a taxa de juros elevada, como é que o governo, e cortando também na área social, sim, como é que o atual governo vai chegar em condições competitivas nas eleições de 26? Então, cria uma situação complicada. E mais complicada ainda porque a previsão é que o dólar permaneça num patamar elevado. Só para citar dois preços da economia, combustíveis e trigo, que é o nosso bom e velho pãozinho de cada dia, são cotados em dólar. Então, o dólar naquele patamar elevado, ou subindo, que gera naturalmente a inflação, isso aí vai acarretar o quê? A inflação, o problema do emprego, juros, problema do emprego. Sim. Problema do público ter poder de compra. E o patamar elevado, né, repercute aquilo que a gente vê no supermercado. As pessoas falam, olha, putz, há um tempo atrás eu comprava, agora meu salário mal dá para comprar 2 sacos de feijão. Exato. Então, tudo isso aí vai repercutir. Agora, eu não sei, aí os próximos dias dirão, o que desse projeto do governo de ajuste fiscal vai ser aprovado ou não. Porque essas mexidas do imposto de renda, para terem efeito no ano que vem, elas têm que ser aprovadas até o final do ano. Tem que estar em vigor a lei. Porque quando você mexe no imposto de renda, a lei tem que estar em vigor no ano anterior. Mas aí eu estou em Emílio, se me permitem, me parece que o governo está um pouco perdido, ou perdeu-se nessa concepção, porque entendeu, né, Emílio, que a reforma tributária seria aí a solução para os problemas econômicos do Brasil. Não é. Não são claros. Não consegui implementar isso até agora e vai causar problemas. Aí veio com esse pacote, o arcabouço fiscal, corte para atingir a meta, e parece que aquela história, eu miro num passo e acerto o pé. Então, o governo não caminha bem, já percebo, a indústria teve queda, e não foi pequena, gerou em torno de 4% a queda na produção industrial. A gente percebe, por exemplo, o grupo Carrefour está fechando lojas do Brasil, e segundo informações vindas da França na última quinta-feira, o Carrefour me parece que está acenando com a possibilidade de deixar o país, ir embora. A Mercedes-Benz não deixa da possibilidade de efetivamente parar de produzir veículos aqui, produzir fora e mandar como a Ford já o faz. Me parece que a política econômica do Brasil não é horrorosa, mas ela começa a caminhar uma trilha que não é do desenvolvimento do país, e sim de conflitos econômicos, Emílio. Exato. O governo, a gente estava comentando aqui no intervalo, o governo se auto-armou uma armadilha com o arcabouço fiscal, né? Porque tem os problemas do sistema social do governo, as pautas deles, né? Então, eles estavam pressionando muito para modificar o atrelamento ao salário mínimo, aos benefícios previdenciários, né? Reduzir, aí falaram assim, Bolsa Família, alguma certa pressão, mexeram aí no BPC, um erro crasso para mim, porque o BPC não tem esse poder de impactar na economia. Sim. Tá? Nós estamos falando de pessoas extrema pobreza, entendeu? Que ganham 1/4 de salário mínimo, a renda familiar é 1/4 de salário mínimo, e as pessoas, e especificamente para idosos com mais de 65 anos e pessoas deficientes. Então, se existe lá fraudes, é outro assunto, não é um assunto de problema de rombo no orçamento, de problema fiscal. Então, misturaram as situações, e aí jogaram pelo lado a coisa do imposto de renda para pessoas. Então, misturaram todos os assuntos e ainda foram mexer com os militares. E agora que nós estávamos assim, uma certa pacificação,
Sim. Mas aí acabou de sair o indiciamento de vários Exato. militares e de patentes, né, generais. Elevada, né? Elevada. E aí o governo, depois de um mês de discussões, idas e vindas, mexe na previdência dos militares. Exato. Então, esse anúncio aí, o Haddad, infelizmente, foi levado a erro. Eu tenho certeza que não era a proposta dele, mas aí o presidente interviu e a outra ala do Partido dos Trabalhadores. Então, foi um desacerto. E agora o Congresso promete, já seguraram lá, falaram que vão segurar a coisa do imposto de renda e vão priorizar o ajuste fiscal, mas o BPC, por exemplo, do jeito que proposto, não vai passar. Porque nenhum deputado, você falou da 26, está aí, vai querer mexer no BPC, que atende, como eu falei, pessoas de renda familiar de 1/4 de salário mínimo. Isso não tem esse impacto todo que está sendo falado. Exato. Para finalizar, Ailton, como o Emílio colocou, eu observava alguns partidos em Brasília começam a pressionar o governo da seguinte maneira: para tentar mudar esse aspecto, uma mudança considerável nos ministros para o ano que vem. E aí começa a se falar Haddad, Simone Tebet, até o ministro Silvio Costa Filho, partidos pedindo cargo. Para quê? Para tentar se criar uma motivação, porque, segundo sabe, se o governo já não consegue mais atrair essa motivação, vai para os seus 2 últimos anos de governo, e aí, 25 e 26, a gente esquece porque vem eleições de novo. E é um risco que a economia do país sofre e corre com essa mentalidade que, infelizmente, o governo atual não entendeu, que mudou demais do primeiro governo do presidente Lula para o atual. Com certeza. São 20 anos aí que separam o primeiro governo do presidente Lula com esse segundo aí. Então, só de 22 décadas do mundo de hoje é uma eternidade. Eu não sou cientista político, acho que há pessoas muito mais qualificadas para falar disso aí. Mas a sensação que me fica é que o Haddad fica... que o Haddad é uma espécie de primeiro-ministro. E ele também é um reserva do presidente Lula. Na impossibilidade, por algum motivo, do presidente Lula não concorrer na eleição de 26, o Haddad é o candidato natural, é o reserva. Está ali no banco, olha, você é o... Como faz o Tite? Tira o ponta-direita, bota aquele outro ponta-direita reserva, ele é o ponta-direita reserva. Mas a Tebet não. A Tebet, eu acho que ela já... Quando ela publicou o livro dela agora com a experiência dela de governo, essas coisas todas, eu acho que ela já deu... Olha, já foi muito bom. Para mim já deu. Já deu, eu estou me despedindo, estou acabando com chave de ouro aqui, minha gestão. Mas a verdade é o seguinte, se fosse um governo que tivesse, digamos, não tivesse enfrentando tantos problemas como esse, tivesse como o Lula 2 no final de mandato, com a popularidade lá em cima, todos estariam brigando para assumir. Exato. Na verdade, não é o caso, né? Não é o caso. Nesse condomínio, quem vai ficar com o quê? Eles querem o poder, querem a caneta. Sim. Mas ninguém vai querer a coisa indigesta de promover os cortes, de perder o cacife para a eleição de 26. Isso aí. Eu acho que essa é a grande contradição. Sim. O Lula pode até arranjar parceiros, mas eles vão ser parceiros menores nos partidos. Aqueles que o partido vai falar, não, ele foi para a vontade dele, não foi a nossa cota. É da cota do presidente. É da cota do presidente, é da cota do pessoal do fulano lá que foi o... Tira aquele negócio, quem for voluntário dá um passo à frente. É isso então, aí, vai para trás. Exato. Porque por aí. Todos vão tentar se preservar, porque é um ano para o cara não se queimar. Entendeu? Não, mas o partido tal participou. Não, cara, se a gente pegar o exemplo do que voou, 2024, 2025 deve ser da mesma forma, e aí você tem o 2026 que praticamente nada funciona. Uma coisa, diga, Ailton. Virou o ano, não vai começar 2025, vai começar 2026. Exato, só esse pensamento. Bom, quero agradecer demais o meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, que depois nós vamos fazer um outro programa antes do final do ano para mensurar os impactos da categoria mais uma vez. Eu recebi algumas informações dessa maneira errada de condução do governo para com a categoria que é tão importante para o país. A gente não vai encerrar o ano sem falar isso, viu? Com certeza. Vamos fazer um diálogo a respeito disso, até se você mensurar que a gente possa trazer alguém de fora, a gente traz esse novo sistema, alguém de fora da região. Com certeza. Quem sabe no âmbito estadual ou até nacional, porque a categoria está em todo o país e merece todo o nosso respeito e toda a nossa atenção também. E também advogado, né? O Ailton é advogado,
e como auditor jubilado, mas está atento aí, porque você é diretor do sindicato, né? O Eu, com certeza, Nacional. diretor jurídico, e nós estamos partindo... Só, desculpe interrompê-lo, com relação ao sindicato, agora o período eleitoral foi encerrado, foi aclamado o vencedor, né, uma chapa, então agora realmente as coisas acho que tendem as negociações tendem a tomar outro rumo, a se efetivarem. Sim. Porque é difícil uma chapa, uma diretoria participar de negociações ainda com um resultado eleitoral pendente. Sim. Entendeu? Dá mais legitimidade. Não dá nem independente credibilidade. de ser 1, a 2, a 3, a 4, a 5, mas uma chapa venceu e vai lá com toda a legitimidade para tentar negociar. Então, a nossa esperança é que essa discussão se encerre o mais rápido possível. Com certeza. Vamos aguardar, então. Ailton, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, uma ótima semana para todos. Para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês todos aí, e dividir aqui a bancada com a Emília, é uma honra. Muito obrigado, Virgínia, a nossa audiência aí, que sempre nos prestigia. Para mim, quem quiser encontrar o consultor tributário, Ailton Cláudio Ribeiro, como é que faz para achar? 1399-713-1135. É isso aí, né? E lembrando, nós temos aqui sempre a presença do Dr. Emílio Puimi, também advogado especializado em previdência, direito do consumidor. Eu não sei, ultimamente eu ando pensando que o brasileiro percebeu que o seu direito ele existe e está procurando os bons profissionais. Mas tem gente que não entendeu que o direito existe, né? E acha que é mais esperto que a lei, acha que é mais esperto que qualquer um. Então, procure, né, Emílio, o seu direito sempre. Procure o seu direito sempre, procure um advogado, uma advogada da sua confiança, faça consulta, especialmente direito previdenciário, sim, porque é algo que vai permear a sua vida inteira. Você não pode deixar isso para o final, exato, quando você estiver em vias de se aposentar, porque você pode ter alguns problemas. Então, faça o planejamento previdenciário ao longo da sua vida, procure o profissional, o advogado, a advogada, peça orientação, veja se está tudo correto na sua vida, né, no INSS, seus recolhimentos, do jeito que você imagina. Tem que transformar isso em praxe, né, Emílio? Essa verificação dessa vida útil como profissional. Constantemente, porque o INSS, como tem altos e baixos, você pode ter lá alguma mudança, alguma sim, coisa que tenha passado, a empresa pela qual você prestou serviço pode ter descontado de você, porém não ter feito o recolhimento previdenciário. E às vezes até o exercício de uma profissão em saúde, uma atividade em saúde, perigosos, assim, que repercute na vida laboral. Exato, que vão gerar direitos para a pessoa. Isso aí tem acontecido muito, tem muita mudança de entendimento. Agora mesmo está tendo mudança de entendimento no STJ com relação a aposentadorias especiais, o PPP, que é o documento que a pessoa que trabalha em situações especiais precisa ter, a empresa precisa fornecer, precisa ser lá bem elaborado, de forma correta. Sim, sim. Então é importante que isso aí seja visto, para depois a pessoa achar, eu tenho direito a especial. Quando ele vai lá, nos 25 anos, ele descobre que aquilo não é verdade. Não é bem verdade. Emílio, como é que encontra o Dr. Emílio Puimi aí nas redes sociais para aqueles que precisarem na Baixada Santista ou qualquer ponto do Brasil, até porque hoje você tem internet, você localiza o profissional, tira a sua dúvida, faz a sua consulta e com certeza vai atingir o seu objetivo, que é esclarecer e buscar as informações tão pertinentes para aquilo. E o direito é necessário e uma obrigação de todos nós termos. Isso. Pode me encontrar pelo 1399-166-1083, telefone, WhatsApp, atendimento é virtual e presencial, ou pelo meu Instagram, Emílio Puimi Advocacia. Maravilha, Emílio. Ótima semana, tudo de bom, saúde, felicidades. E lembrando, né, Virgínia, quero agradecer a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos pelo convite. Na quarta-feira teremos uma homenagem ao Roberto Barroso Filho. Opa, será homenageado aí pelos seus serviços prestados como empreendedor, como empresário, como profissional da área da construção civil. Nós somos aqui lembrados, né, pela associação. Obrigado pelo carinho. Na quarta-feira, então, a partir das 20 horas, uma homenagem muito justa aí ao Roberto Barroso Filho, grande empreendedor da construção civil da cidade de Santos, ele que dirige aí com a família, né, a Enge Plus e também a Enge Life. Um abraço específico e especial a ele também. Esperamos aí, se tudo for possível, né, de se organizar, na quarta estarmos juntos e parabenizá-lo por esta justa e bela homenagem. Não é isso, Virgínia? Isso. Vamos embora? Vamos embora. Como diria Ayrton Senna, Nelson Piquet, vamos embora como Barrichello? Devagarzinho a gente vai embora. Tchau. Mecânica Hélio
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com.